Pai, queremos ouvir a Tua voz, de forma clara, nos mostrando as Tuas verdades. Pai, queremos aprender de Ti de todo o nosso coração e com toda a atenção da nossa alma. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Fala aí, pessoal, então estamos começando mais uma edição do Teólogo Amador e hoje vamos tratar sobre o tema Alimentação segundo a Bíblia, parte 1, que vai do Éden aos dias atuais. E vocês podem ver aí no Teólogo Amador, está o artigo completo, vocês podem analisar, tem as fontes onde nós recolhemos e aprendemos de vários comentários o que vamos falar aqui. Espero que te ajude e que Deus te acompanhe nessa nossa jornada. Aqui vamos só ressaltar alguns pontos do artigo que colocamos aí já na página no nosso blog teologoamador.com. O que a gente vê na Bíblia sobre alimentação? A gente já conhecido lá, Gênesis 1, no mundo ainda sem pecado, Deus dá algumas normas, só fruto que tem semente e outras coisas mais ali. Depois o homem peca, muda a alimentação, aí já entra outras coisas como umas hortaliças, alface, umas coisinhas assim, né? Mas a gente vê que a primeira permissão realmente para se comer carne só se dá depois do dilúvio. Lá em Gênesis 9:3 diz que pode se comer de tudo que se move, ou seja, comer carne, mas sem o sangue. Lá diz: seu sangue não comereis. Aqui já começa uma pequena disputa, uma pequena dificuldade na interpretação, porque uns dizem não, aqui já podia comer tudo quanto é tipo de carne, e outros dizem que não, era mais carnes limpas. O que a gente vê lá em Gênesis 7:2 é que há uma preferência para escolher os animais que iam entrar na arca de ser 7 pares de animais limpos para cada um par de animal impuro. Isso nos dá a entender que talvez existiria realmente uma tendência a escolher mais animais limpos para se comer, apesar de não haver uma lei realmente estabelecida. Aí você me pode perguntar, mas já sei, quando realmente foi estabelecida uma lei, quando realmente foi dito para, não, esse tipo de animal você pode comer, esse não. Bom, a gente abre a Bíblia lá em Levíticos 11 ou Deuteronômio 14 e vê lá que foi realmente dado regras bem claras de que animal você pode comer e que animal que não pode comer. Tipo, por exemplo, animais que ruminam e têm unhas fendidas, como boi, cabra, carneiro, pode comer. E aí animais aquáticos que têm barbatanas e escamas, pode comer. Agora tinha os outros animais imundos, como porco, a lebre, não podia comer. Agora tinha também outra questão. Não podia comer sangue, nem gordura. Sangue já foi dado lá depois do dilúvio, e aqui foi deixado claro a questão da gordura. Lá está isso, você pode encontrar em Levíticos 3:17, e os judeus conservam até hoje o modo de abate kosher, que realmente é sem gordura, sem o sangue, e é um dos locais onde eles realmente sentem vontade para comer. E aí pode vir outra pergunta, mas e no cristianismo, como que era essa situação? Eles podiam comer de tudo, ou só de um tipo de animais e tal? Bom, a gente vê que aparece isso realmente no cristianismo, foi debatido em um concílio, e isso a gente pode analisar em Atos 15. A primeira coisa que a gente tem que ler de Atos 15 é que o tema principal, quando a gente começa a ler desde o início do capítulo, não era questão de comer carne, nem se o animal tinha sangue, nem se o animal foi foi abençoado para os ídolos, sacrificado aos ídolos, se o animal tinha sido estrangulado. Não era nada disso, se podia ou não praticar imoralidade sexual, não era nada disso. A questão era sobre a circuncisão e implantar a lei de Moisés lá e tal. Faz assim, ó. Abra sua Bíblia aí em Atos 15, versículo 1 e lê comigo. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Imagine aí o choque para a igreja, que se a gente não for circuncidado, a gente não pode ser salvo, mas Paulo não falou nada disso pra gente, e agora o que vamos fazer, né?
Por isso eles enviaram os irmãos lá para ir para Jerusalém, se reunir um concílio, um pessoal de Jerusalém, com o pessoal que veio lá da Antioquia, e vamos discutir essa questão. E lá no versículo 5 diz o seguinte: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, significa que tinha cristão, que antes era fariseu, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-lo e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Aí você, para tudo, peraí. Era para circuncidar só, agora tem que obedecer também à lei de Moisés. E o que eles estavam se referindo à lei de Moisés? É o que você me pode perguntar, ué? Eu também me faço a pergunta, o que eles estavam se referindo à lei de Moisés? Bom, eu fui investigar um pouquinho e a gente vê que muitas vezes quando eles falavam lei, no hebraico é Torá, e muitas vezes se referem a Torá realmente, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Mas se a gente for analisar ali nas leis que foram estabelecidas, o comentário bíblico adventista, na nota adicional de Levíticos 11, ele vai dizendo que as leis de Moisés se dividiam em 4 tipos de leis. Leis cerimoniais, que eram as que falavam da vinda de Cristo, que o trabalho dele que é fazer por nós, morrer na cruz, tudo isso. E que também tinha as leis morais, que eram a expressão do melhor que nada, eram os 10 mandamentos, os decálogo. Também tinha as leis civis, que eram a aplicação dos 10 mandamentos no povo de Israel como um país, como uma nação. E tinha as leis da saúde, que eram o princípio alimentício, como Levíticos 11, Deuteronômio 14, tudo isso. Quanto às leis cerimoniais, a gente sabe que realmente terminou com Cristo na hora que ele morreu na cruz. Mas tem outro tipo de lei, na época de Jesus Cristo, que ainda em muitas igrejas tem, no judaísmo persiste, que é a lei, digamos, a lei do que Jesus chamou lei dos homens, que era uma interpretação dessas leis e que criam outras coisas que não está claro na escritura, que não diz na escritura, mas terminam criando essas outras leizinhas aí, que também poderiam incluir o que era a lei de Moisés, e eles ficaram espantados naquele momento. Aí quando você vai ver o que o concílio lá decidiu, vamos lá, a decisão nossa para o povo é essa aqui. A gente olha lá em Atos 15, 28 e 29, que diz o seguinte: o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não como a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não como o sangue nem a carne de nenhum animal que tenham sido estrangulados, e não pratica imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. E aí? Você me pode perguntar, mas Gessé, então, eles podiam comer carne? Porque se você ler aqui, é só, a única coisa que os gentios, os de origem pagãos aí, os de origem pagã, que se converteram e seguem Jesus hoje em dia, a única coisa que ele tem que fazer é não comer carne aos ídolos, não comer sangue e tudo isso. Bom, parece isso, né? Eu também fico espantado com esse texto e muitas vezes acho ele um tanto difícil de interpretação. Mas uma coisa que é interessante, se eles só deviam fazer isso, então a gente entra em um problema, porque o texto também diz que eles não deviam praticar imoralidade sexual. E aí o 7º mandamento fala sobre isso, o adultério e as várias coisas que envolvem o adultério, que está relacionado diretamente com as imoralidades sexuais. E se a gente diz que era só isso, e que eles deviam fazer só evitar as imoralidades sexuais, significa que a gente invalida todos os outros mandamentos. Então eles não tinham que seguir, não tinha problema roubar, matar, nada disso. Coisa que a gente vê que não é assim, a gente vê lá no Novo Testamento. E parece notar que esse texto, na verdade, o que ele faz é dar um reforço a alguns problemas que eles tinham na região e não invalidar todo o resto ensinado. Por isso pensamos que quanto às leis da saúde, ou seja, separação entre animais limpos, impuros, tudo isso, eles deveriam já ser ensinados e estavam seguindo assim como foi ensinado quanto às leis cerimoniais de não cometer adultério, não fazer imoralidade nenhum. E aqui está sendo dado um reforço quanto a isso. Por que ele fala que para os gentios não vamos pôr outras cargas? As cargas, que vou entendendo aqui, segundo as leituras de diversos comentários bíblicos, é que as cargas seriam as questões da cerimonial, né, a questão e também quanto às leis civis, a distinção com o povo de Israel, porque
A questão da circuncisão era um grande diferencial entre uma pessoa que era do povo judeu e uma pessoa que não é, mais uma lei relacionada à questão civil. Então isso não era necessário praticar. Outra carga que realmente Pedro em outra parte chama de carga é o que diziam os rabis, os escribas, e é o que as leis dos homens. Então isso aí também não vamos pôr essas coisas sobre ele, que mesmo alguns judeus cristãos alguma coisa seguiam ainda. Aí você pergunta, Gessé, mas então eles comiam carne? Sim, os cristãos primitivos comiam carne, mas possivelmente faziam uma distinção entre mais limpos e impuros, é o que dá aparecer nesse texto. Tem outros textos que nós podemos discutir aí, que vão ser os próximos artigos, mas nesse texto dá a entender que sim, que eles comiam carne, mas possivelmente seguiam a distinção entre animais limpos e impuros. Agora, uma coisa diferente que foi introduzida por Paulo é a questão do templo do Espírito Santo. Não um local físico como era o templo de Deus, era um local físico no antigo Israel, senão em 1 Coríntios 3,16, Paulo faz uma referência à igreja, aos irmãos da comunidade, como sendo o templo do Espírito Santo. Mas depois em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele já traz para uma questão individual, pessoal, como templo do Espírito Santo. É claro que ele está falando ali da imoralidade sexual novamente, que ele não devia praticar, porque o corpo era templo do Espírito Santo. Já não tanto um lugar físico, que ainda a gente muitas vezes quer se ater a isso, mas não o corpo da gente era templo do Espírito Santo. E se o corpo era templo do Espírito Santo, o que eles podiam fazer de melhor? Bom, uma das coisas que está clara ali é a imoralidade sexual. Outras coisas que podíamos dizer que é um significado derivado é o que vai dizendo lá em Gálatas, que evitar bebedices, glutonarias, o domínio próprio, de que devíamos se dominar em tudo. Isso a gente pode ver então lá em Gálatas 5:21 e 5:23. Então os cristãos primitivos eram o melhor que eles podiam, creio que o melhor que eles podiam fazer para conservar seu tempo como teve o Espírito Santo. É claro que não sei se eu estaria abandonando, talvez sim, a forma de análise bíblica, interpretação bíblica, histórico-gramática, passando por uma forma mais alegórica, simbólica, que é meio discutível, de trazer a questão do templo do Espírito Santo e para nossos dias qual seria a melhor forma de cuidarmos desse templo do Espírito Santo. Será que seria fazendo exercício, descansando adequadamente, evitando bebidas, fumar e uma dieta saudável? Talvez sim. Eu penso que realmente podemos, de alguma forma, trazer o texto para isso. Uma volta também à questão da dieta original. E hoje, mais que nada, no meio científico, já existe muitos que falam da importância e do melhor cuidado que gera ao corpo uma dieta vegetariana, por exemplo, e que era a dieta que era no início, que a gente viu aí na Bíblia, e que possivelmente seria melhor que nós podemos fazer nos nossos dias. Os cristãos primitivos dariam para fazer isso? Era meio difícil para eles, a escassez de alimento era muito maior, tinham certos problemas que hoje nós não temos, né? Então, por isso, creio que uma tendência esse tipo de dieta, que também não vai trazer o ódio animal, nem o ódio da gente pelo animal, não vai trazer também um melhor cuidado com o animal, que é muito interessante. Só que alguns que defendem esse tipo de dieta vegetariana, dizem que a Bíblia, bom, lá no sexto mandamento, leis morais, como eu tive agora há pouco, o sexto mandamento diz: não matarás, então não devemos matar nenhum animal. Que estaríamos descumprindo o sexto mandamento, tudo isso. A questão é que realmente essa argumentação tem um certo problema para mim, por causa que, bom, se eu argumento então que eu não posso matar nenhum animal, porque o sexto mandamento diz não matarás, tenho que ter em conta que também não posso usar nenhuma roupa de origem animal e nada que levou à morte ou levou certa dor ao animal, levou certo uso do animal. Bom, a gente tem que deixar de usar roupa de couro, deixar de comprar o banco do meu carro de couro, deixar de usar o cinto de couro, deixar de usar o sapato de couro e a bolsa de couro e outras coisas mais. Porque não adianta eu argumentar, não pode matar o animal, mas eu como, tudo beleza, não matei nenhum animal, dieta vegetariana, ok. E aí tô vestindo um sapatão lá de couro, um cinto de couro, aí
a falta de lógica, né, nessa argumentação. Então é um certo problema usar essa argumentação para mim, para dizer que ela apoia não matar os animais, então tem que ter uma dieta vegetariana. Bom, dentro do Adventismo tem uma outra argumentação, é que nós estamos nos dias da expiação e devido a isso devemos abster-nos de vários tipos de alimento. Bom, essa argumentação tem um pouco de mais lógica realmente dentro do Adventismo, por causa que no período lá da expiação, realmente eles fazem um jejum, e Ellen White aplica de certa forma assim, no Concílio sobre o Regime Alimentício, página 90, diz: o verdadeiro jejum deve ser recomendar a todos a abstinência de toda espécie de alimento estimulante. Em outras partes ali do Regime Alimentício, ela comenta que a carne é um alimento estimulante. Então, é mais ou menos isso que a gente pode ver que está na Bíblia. Eu creio que realmente a Bíblia mostra a alimentação vegetariana no início, mostra que uma alimentação mais ou menos também vegetariana, mas crudívora na verdade será depois que Cristo venha, porque lá não haverá morte, nem dor, nem nada disso. E que se uma aplicação mais um tanto, quem sabe fugindo do método histórico crítico, mas uma aplicação que podemos fazer do templo do Espírito Santo, cuidado com o corpo, é uma alimentação vegetariana, mas também creio que não proíbe somente com a Bíblia, podemos dizer que realmente está proibido comer carne, mas creio que seria melhor abster disso e seria o melhor. Mas você pode discutir aí, dizer o que você pensa dessa argumentação, tudo isso, e vamos estar analisando outros versículos que tem uma enormidade de versículos na Bíblia sobre isso, e esse sempre foi um tema de discussão, e você está convidado a participar. Então deixe seus comentários, curte nossa fanpage Teólogo Amador tal, e não deixe entrar no nosso blog teologoamador.com, e que Deus te abençoe.